A galera que entrou na mentoria tá pedindo ansiosamente por um vídeo de Taesa. E como são os alunos que mandam aí no YouTube, vocês também que estão assistindo também tem capacidade de mandar aqui no canal e decidir qual será o próximo vídeo. Decidi gravar um vídeo sobre Taesa. E olha só que doideira, né? No último mês, vou pegar aqui 6 meses, olha isso aqui. Desde julho, junho ali, tava cotada a R$ 33. E olha que doideira isso aqui, cara. Subiu até um pico com uma alta de 34%. 34%. E agora já deu uma corrigida de 5%. Hoje está cotada a R$ 42, mas chegou a bater aí seus 45. Se a gente pega aqui o máximo, ela bateu a sua máxima histórica. A última vez que ela fez isso foi em 2022, bateu ali em torno de 44, 40, quase 45, e dessa vez ela passou, né? Bateu os 45 ali. E aí você consegue perceber que desde 2012 aqui ela ficou numa constante alta até 2020, depois deu uma lateralizada aí durante alguns anos e teve essa subidinha. E aí a sua dúvida provavelmente será: Léo, agora que tá alto, dá pra comprar? Dá pra vender? O que eu tenho que fazer? O que você fez com as suas Taesa, Léo? Porque vocês são curiosos, né? E vocês são ansiosos por diquinha, não é verdade? Primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que os vídeos que eu gravo no YouTube não é nunca pra te recomendar um ativo. Nunca vou te recomendar ativo. Nunca vou dizer quando é que você tem que comprar, quando é que você tem que vender, quando é que você tem que ficar quieto sem mexer em nada. Porque apesar de agora a gente ter um analista responsável pelo canal, porque se eu tirar a certificação eu não vou conseguir gravar vídeos mostrando a minha carteira pra vocês. Mesmo assim, eu continuo naquela de, pô, você tem que aprender, meu amigo, senão você vai ficar dependente o tempo todo. E sinceramente, você só não aprende se você não assiste os vídeos do canal. Porque se você assiste os vídeos no canal, minimamente você vai saber fazer um valuation pelo menos mediano. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou te mostrar os resultados de Taesa, vamos abrir aqui o relatório, mostrar os principais pontos e depois a gente vai discutir sobre precificação de Taesa. Vamos calcular valor intrínseco, preço teto aqui dessa empresa para você ver mais ou menos de acordo com as suas premissas, não a do Léo, de acordo com as suas premissas, o que faz sentido você fazer com sua Taesa. Eu quero que você, antes da gente abrir o relatório, você deixe nos comentários se você tem Taesa ou não, se você ganhou toda essa valorização aí nesses últimos 2, 3 meses ou não, no último mês, na verdade, né? Isso aqui aconteceu no último mês, 16% no último mês. E você que tem, se você vai vender agora esses preços ou não. Então eu entrei aqui no RI da empresa e aqui no RI da empresa, cliquei aqui em central de resultados e no central de resultados baixei o release e a apresentação. A gente vai ficar mais no release, tá? Na apresentação tá bem capenguinha aqui. A gente vai usar alguns dados da apresentação, mas vamos usar também aqui os dados do release, que é mais completo, né? Você consegue perceber aqui, ó, 48 páginas e aqui 15 páginas, né? Então a apresentação tem alguém te apresentando. E por último, vamos calcular aqui o preço teto da Taesa e o valor intrínseco. Então esse vídeo vai ficar completaço. Já pega aí, é um sabadão, né? Pois é, tô gravando vídeo até no sábado pra você agora. Pega seu cafezinho, sua aguinha aí, ó. Senta pra você estudar, beleza? Bora lá. Então, o primeiro ponto, destaques de resultado. Receita líquida cresceu 7%, lucro líquido cresceu 2,5%. Receita líquida subindo 7% é bom? É bom, né? Subindo mais do que IPCA. Se a receita sobe mais do que IPCA, a tendência é que o lucro cresça também. Olhando aqui para o resumo regulatório, e a gente tem 2 resultados na Taesa que sempre complica a sua cabeça, né? Isso também vai acontecer em algumas outras empresas. A gente tem 2 formas contábeis de gerar um lucro, uma DRE. E aí a gente tem o resultado regulatório e o resultado IFRS. O que é esse danado IFRS que vem só para complicar a nossa cabeça? Concordo com você. É o modelo de contabilidade mundial, global. Então, são algumas regras globais. E como as empresas também recebem investidores estrangeiros, eles também precisam demonstrar esses lucros IFRS. Inclusive, era o padrão até 2010, no caso da Taesa. Depois, eles adicionaram a DRE regulatória, que rege receita regulatória, lucro líquido regulatório. E qual que é a principal diferença entre um e outro? Aqui tem muito efeito contábil e não equivale muito bem com o que a empresa gera de caixa. Já o regulatório é realmente o que a empresa faz de caixa, é realmente o que a empresa consegue ali, é o mais próximo possível do resultado operacional real da empresa. Então sempre quando a gente vai olhar o que a empresa é capaz de produzir, o que a Taesa realmente está produzindo de resultado operacional, que a gente pode olhar e confiar, é o regulatório. Dito isso, a gente está aqui no resultado regulatório consolidado, usando todas, é porque a Taesa, ela funciona como se fosse uma holding. Ela tem algumas linhas de transmissão dela, algumas linhas de transmissão que ela tem participação, algumas investidas. No geral, é tudo transmissão. Só que maneiras de aquisição dessas linhas de transmissão foram diferentes. Então aqui a gente tem todo o resultado consolidado, tudo junto. E olha lá, receita operacional líquida, 1,8 bi. Isso no regulatório, beleza? Então você consegue ver o quão limpo é uma empresa de
transmissão. E por isso que a gente chama as empresas de transmissão de energia como filé mignon das empresas elétricas. Por quê? Olha só que doideira isso aqui, cara. Olha que doideira isso aqui. Teve aqui uma disponibilidade do sistema de transmissão e aí ela recebeu aqui 2 bilhões de reais pela disponibilidade do sistema de transmissão que ela deixa disponível a linha de transmissão. Imagina comigo, o trabalho da Taesa é transferir energia dessa cidade A aqui, dessa geradora A, até um centro de distribuição B. Então, o que a Taesa faz? Ela constrói os postezão aqui, ó, e coloca a linha de transmissão para sair a energia daqui onde ela é produzida e chegar até aqui onde ela é gasta. Imagina o seguinte, que aqui tá os postes de transmissão e, sei lá, bate um avião aí, o avião tem que estar bem baixo, né, pra bater, mas só pra você entender. Bate um avião aqui, o negócio e cai. A Taesa é paga pela disponibilidade da rede. Então, se tem a rede, mas ela não está disponível, a Taesa não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro. Então, de nada adianta a Taesa vir aqui investir 5 bi de CAPEX para transmitir da geradora para a distribuidora, se não deixa isso aqui disponível. E aí é justamente isso. A disponibilidade gera uma receita. Essa é a receita disponível. Só essa aula aqui você já vai entender o modelo de negócio das transmissoras, hein? Só isso aqui que eu tô te mostrando vale o like do vídeo. Olha lá. A parcela variável é o quê? É o quanto em percentual essas linhas ficaram disponíveis ou indisponíveis. E aqui a parcela variável é, por exemplo, ó, nos 9 primeiros meses de 2024. Teve um negativo aqui, tá vendo? 32 milhões de reais. Por quê? Porque teve algum problema e a rede não ficou disponível. Ela ia receber 1,9 bi, só que teve que tirar isso aqui, ó, porque isso aqui foi o custo. A ANEEL fez uma dedução, pagou, é como se tivesse dado uma multa, né? Ó, não vou te pagar esses 32 milhões, porque, sabe, lembra aquela época lá e tal, caiu a árvore lá, você não arrumou logo, e aí, ó, vai ficar sem esse aí. Então aqui, nos 9 primeiros meses de 2025, você vê o quanto diminuiu, né? Ou seja, demonstra o quanto a Taesa realmente é eficiente operacionalmente. E aí a gente tem uma receita operacional bruta, e da receita operacional bruta, olha o tantinho de custo, cara. Olha que doideira isso aqui, da receita operacional bruta. Deduções da receita bruta, 10%. Ou seja, ela tem uma margem bruta absurda, cara. Uma margem bruta absurda. E aí a receita operacional líquida ficou de 1,8 bi. Aí tem os seus custos, cálculo da EBIT aqui, enfim, paga o imposto, deu um lucro líquido do exercício dos 9 primeiros meses de 811 milhões de reais. Aí, você viu ali que eu anotei 43%? Por quê? Isso aqui é a margem líquida. Margem líquida demonstra o quanto a empresa é competitiva. E as empresas transmissoras, elas realmente têm uma margem líquida muito grande, porque quase não tem custo, quase não tem risco ambiental, quase não tem problemas nesse tipo de negócio. Logo, se eu construir as linhas de transmissão, eu vou ter uma boa margem. E olha lá, 811 milhões sobre 1,8 bi, olha a margem líquida, 43,39. A Taesa é a terceira maior transmissora de energia que existe, fica atrás de Transmissão Paulista e, no caso, a Eletrobras, que agora chama Axia, ela fica atrás dessas, mas ela é a melhor. Isso aí já tem um tempo que eu falo pra vocês, né? Ela é a melhor transmissora, na minha opinião. Realmente, em ROI, em serviço de dívida, em margem, ela é a que mais trabalha bem com o capital do acionista. Isso não tem como negar. E justamente porque as transmissoras são muito previsíveis, elas conseguem também se endividar demais. Então, você fazer uma dívida, por exemplo, imagina só Soja 3, que é um modelo de negócio onde ela tem muito lucro no terceiro e no quarto tri, mas no primeiro e no segundo tri não tem lucro, praticamente zerado o lucro, ela sofre bastante com os ciclos de mercado do próprio produto dela. Imagina ela fazer uma dívida absurda, metade do ativo total da empresa ser dívida, ser passivo. Aí você imagina o seguinte, se der algum BO no primeiro e segundo trimestre, aumentar muito a dívida e ela não conseguir pagar. Agora, se eu falo pra você, isso que eu tô usando um horizonte de tempo de 1 ano, tem empresas que são cíclicas que passam mais de ano com problemas. E aí, se essas empresas são muito endividadas, por que as empresas de transmissão, elas normalmente são mais endividadas? Porque a RAP, que é a Receita Anual Permitida, que é como ela recebe o seu dinheiro através da ANEEL, ela tem uma previsibilidade muito grande de pagamento, ó. Manteve disponível, vai receber tanto. Manteve disponível, vai receber tanto. E é ajustado pelo IPCA. Aqui no RI, você consegue clicar aqui, ó, Taesa, você vem aqui em concessões, você consegue ver todas as concessões da Taesa e o quanto que ela recebe de Receita Anual Permitida por cada um, que é o contrato que ela faz com a ANEEL. Você consegue ver aqui, ó, Nova Trans, tá pagando 549 milhões de receita ajustado pelo IGPM. A Brasnorte aqui, por exemplo, tá pagando 42 milhões ajustado pelo IPCA. Ou seja, além da gente não se preocupar com o reajuste do IPCA, a gente ainda não precisa se preocupar com imprevisibilidade. Esse ano vai receber 300, 200, 500, 600. Por exemplo, Vulcabras. Vulcabras é um negócio previsível? Razoavelmente sim. Mas você concorda comigo que pode ter variação? Afinal, é venda de sapato, é venda de tênis. Então, sim, tem algum grau de imprevisibilidade. Não tem como
garantir que o lucro vai crescer sempre, não tem como garantir que 300 milhões tá tudo certo, pode contar com 300 milhões. Não, aqui a gente pode contar, ó, é como se fosse uma renda fixa, porque além de poder contar exatamente com esse valor, ainda é ajustado pelo IGPM ou pelo IPCA. Agora, os novos contratos estão sendo todos ajustados pelo IPCA. IGPM era um modelo antigo de se fazer contratos antigamente, né? Dito isso, ela pode se endividar muito. Por isso que a gente sempre fala, e eu sempre te ensinei isso, que dívida líquida sobre EBITDA, em geral, para todas as empresas, você vai querer um EBITDA menor do que 3, dívida líquida sobre EBITDA menor do que 3. Por quê? Porque isso aqui é consenso de mercado, não é o Leozinho que tá falando, não é ninguém, não, é consenso de mercado. Nas empresas de transmissão, principalmente as de transmissão e energia em geral, tá? Mas principalmente de transmissão e mercados regulados, você suporta até 5 de dívida líquida. É óbvio que a gente sempre vai preferir o mínimo de dívida líquida sobre EBITDA possível. O mínimo. Quanto menos, melhor. Só que aqui no caso da Taesa, a gente entra num conflito. Por quê? Porque ela consegue fazer essa dívida aqui que ela pegou, esses 12 bi de dívida que ela pegou, fazer dinheiro e adicionar capital ao acionista, adicionar valor ao acionista. Ou seja, para nós acionistas, é melhor que ela tenha uma dívida do que não. Se ela tivesse dívida líquida sobre EBITDA de 0, ela estaria desperdiçando potencial. É óbvio que é mais arriscado ter 11 bi de dívida do que ter 0. É óbvio que é mais arriscado. Imagina, é 12 bi de dívida. Só que se você confia na governança, se você confia no modelo de negócio, se você confia realmente que a empresa vai fazer um manejo muito responsável desse passivo, cara, faz sentido a empresa ter dívida, né? E aí eu sempre falo pra você que você prefira realmente uma dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 3, e aí quando fica ali no range de 4, que é o caso da Taesa aqui que tá 4.1, presta bastante atenção, tem que prestar atenção, que agora não dá pra ela se dar o luxo também de ficar aumentando cada vez mais essa dívida. E quando passa dos 5, aí tem que tomar cuidado. Aí já é quase que irresponsabilidade você não averiguar os fatos, o que tá acontecendo, por exemplo, no caso da Auren. Então aqui a Taesa ainda fica confortável com essa dívida, tá? Ela fez um resuminho, esse resuminho aqui eu gostei pra caramba. As principais explicações do terceiro tri de 2025 contra o terceiro tri de 2024. Ó, a receita cresceu por quê? Aumento de 9,8% da receita foi porque a Pitiguaria entrou em operação, então uma nova linha de transmissão que ela construiu agora entrou em operação. Ela fez um baita investimento e agora saiu os investimentos, que tá tudo investido, e agora começa a dar receita. Então é sempre assim, empresa de transição, né? Investe muito, depois começa a dar receita. Investe muito, começa a dar receita. É sempre em ciclos. E ela também fez reforços na nova trans. Teve um reajuste positivo aí de GPM e IPCA no RAP de 2025, por isso que aumentou a receita. Reduziu o OPEX, aumentou aqui depreciação e amortização, basicamente porque teve operações de reforço na nova trans, ou seja, depreciação e amortização é o quanto os meus ativos depreciam. Por exemplo, essa caneta aqui, ela tem 3 pontinhas, tá vendo? Eu não sei se dá pra enxergar daí, mas já tem 2 pontinhas gastas. Isso é a depreciação da pontinha da caneta. Ela vale menos agora do que quando ela estava nova, porque eu estou usando, ela tá depreciando, é igual o seu carro usado. Vale menos. Quando você tirou do concessionário, já depreciou, não é verdade? A mesma coisa aqui. Ela construiu a nova trans, esse ativo vai depreciando. Aí quando ela faz reforço, ela tem que colocar mais dinheiro. Quando eu tiver que comprar uma nova canetinha para poder continuar riscando aqui, fazendo a rabisqueira para vocês, eu tenho que colocar mais dinheiro, né? Isso aí aumenta a depreciação e amortização mesmo. Quanto mais ativos, mais depreciados. Você tem um carro, deprecia um tanto. Você tem 2, deprecia o dobro. E o resultado financeiro aqui teve um crescimento de 7,8 por conta do aumento da dívida líquida. Então, tudo certo até aqui. Isso aqui mostra o que eu tinha dito para vocês antes sobre a disponibilidade. Olha o índice de disponibilidade. Isso aqui, quanto mais, melhor, tá? No caso da Taesa, é realmente absurda o índice de disponibilidade dela. 99,93. É quase 100% de disponibilidade. É quase o tempo todo funcionando o tempo todo. E você vê que não é só agora. 2016 era 99,96, 99,97, 99,94, 99,90. Quanto mais ativos, é óbvio que tem uma chance de uma disponibilidade de dar uma diminuída. Mas mesmo assim é muito pouco, 99,93. Compara com as outras pra você ver. Apenas 0,28% da receita caiu por conta da disponibilidade. Então, excelente, né? Aqui a gente consegue ver que o grande aumento dos custos foi realmente a depreciação e amortização. Então, você consegue ver que a Taesa consegue manter, desde o terceiro tri de 2024 até o terceiro tri de 2025, o mesmo custo com o pessoal, o mesmo custo com o material, o mesmo custo com o serviço terceiros, o mesmo custo com o outro, praticamente. Consegue ver que inclusive o custo com o PSMO, que a gente chama, né, PMSO, foi basicamente o mesmo. Só que aí na depreciação e amortização subiu um pouquinho porque foram mais ativos depreciados. Afinal, ela tem mais ativos. Isso é uma tendência a acontecer. Quanto mais ela aumenta seus ativos, mais depreciação de ativos ela terá. Quando a gente chega aqui no resultado financeiro, que é muito importante a gente olhar, afinal, imagina, a empresa tem 11 bi, quase 12 bi de dívida. Então você tem que ver o resultado financeiro, qual o impacto dessa dívida no fluxo financeiro da empresa. A gente consegue ver aqui, ó, no terceiro tri de 2025, a gente fez uma receita financeira de 45 milhões. Isso vem de receita de aplicação financeira, ou seja, um pedacinho do caixa que ela tem. Então, a principal fonte de receita financeira foi justamente a renda de aplicação financeira. Um pedacinho do caixa dela tá lá rendendo o CDI. Inclusive, ela justifica, ó, o aumento anual de 22 milhões na receita financeira ocorreu principalmente em função do maior caixa médio e do aumento
do CDI. Olha que doideira. No outro trimestre, foi 19 milhões, no mesmo trimestre do ano passado, e agora foi 41 milhões. Então, realmente, tivemos um aumento aí de 100% da receita financeira advinda de juros do caixa. E aí, a despesa financeira vem de juro incorrido sobre a dívida. Então, ela tinha juro de 200 milhões no ano passado, na mesma época do ano passado, agora está 260 milhões. Por quê? Aumenta o CDI e aumenta a dívida. Então, a dívida aumentou e a taxa de juros sobre essa dívida também. Então, 60 milhões a mais, variação monetária e cambial, e aí o total regulatório do trimestre foi de 227, um aumento de 7,8% sobre o resultado financeiro, no caso negativo, né? Foi aumento de 7,8% para mais despesa. Quando a gente olha os 3 primeiros trimestres, a gente consegue ver aqui que foi um aumento de 11%. Os 3 primeiros trimestres de 2024, 715, e os 3 primeiros trimestres de 2025, 798. Consegue perceber que o responsável por isso foi os juros incorridos. Então você consegue ver aqui que foi 100 milhões de juros incorridos a mais, por exemplo. Então a receita aumentou um pouquinho também por conta dos juros. Do mesmo jeito que o juro bate na dívida, o juro bate no caixa. Então o caixa vai subir um pouquinho do juro, a dívida vai subir também um pouco do juro. Você consegue perceber aqui que era esperado isso aqui, né? Não tem nada de segredo. E esse gráfico aqui é muito lindo, né? Eu gosto demais de usar esse gráfico aqui para explicar, principalmente para os alunos, quando a gente tá explicando o modelo de negócio. Olha que bonito isso aqui. Como que a empresa saiu de 307 de lucro líquido, que já foi registrado no terceiro tri de 2024, para 323. Aqui a gente consegue ver tudo que entrou e saiu. O que que fez o lucro subir e o que que fez o lucro cair. Então, ó, a gente consegue ver que grande parte do que fez o lucro subir foi receita mesmo, receita de transmissão, ou seja, RAP, novas linhas funcionando, 61 milhões. E aí teve diminuição aqui da equivalência, do resultado financeiro líquido que foi menor, a gente viu a depreciação e amortização que também diminuiu. E aqui a gente teve, imposto de renda positivo, Léo, tá recebendo de volta. Isso é uma restituição do imposto de renda. E aí ficou aí com 323. E aí quando a gente compara os 3 primeiros meses de 2024 com 2025, a gente consegue ver que o grande responsável pelo aumento de 790 para 811 foi justamente receita financeira da empresa. Ela tá gastando muito dinheiro agora, né? Inclusive, grande parte da receita financeira negativa aqui, ó, de 83 milhões, por exemplo, advém das dívidas que ela está fazendo para fazer os investimentos. E aí, esses investimentos, quando eles começarem a funcionar, essa dívida aqui, ela vai parar de crescer, ou seja, não vai aumentar mais isso aqui. A empresa pode, inclusive, usar o resultado da empresa que vai vir a mais para desalavancar a empresa, ou ela pode simplesmente deixar a dívida ali, já que ela tem muita previsibilidade, e essa receita que vai subir. Teoricamente, isso aqui vai começar a subir, isso aqui vai travar ou diminuir. Então, o lucro líquido tende a crescer. Afinal, se a gente olha aqui na apresentação de resultados, você consegue perceber que a empresa tem realmente vários projetos que ainda estão em desenvolvimento. Ó, Saíra, que vem aqui, já está 96% em avanço. Imagina, mais 191 milhões caindo de RAP. Essa aqui, 85%, que é a Tangará, mais 108 de RAP. Ananaí, 66%, mais 171 milhões de RAP. Você consegue perceber que tem mais 4 grandes reforços, que vai dar lá mais 37 milhões de RAP. E a Juruá, que é a que mais está dando problema, porque teve uma licença ambiental, que demorou sair e tal. Então aqui 7,9%. Mas perceba que se a gente juntar tudo, são 560 milhões de RAP a mais que vai entrar aí na receita da empresa. E aí, a gente calculou, inclusive, que a margem líquida deste trimestre foi de 43%, né? Então imagina, se isso aqui entra de receita e a margem líquida é 43%, significa que 43% disso vira lucro líquido. Vamos ver quanto de lucro líquido teoricamente iria aumentar? Olha lá, vezes 43%, daria 240 milhões, mais ou menos, de lucro líquido a mais. Absurdo, né? Aqui você consegue ver a dívida líquida da empresa, ou seja, toda aquela dívida que ela tem, menos o caixa que ela tem 1 bilhão de caixa, logo a dívida líquida está de 9,3. É assim que calcula a dívida líquida sobre EBITDA, né? Não é tudo que ela deve. É tudo que ela deve, menos o que ela tem de caixa de disponibilidade, dividido pelo EBITDA. E agora eu quero mostrar alguns dados importantes para vocês, antes de eu te explicar o provável motivo dessa alta. Afinal, até agora a gente viu que o resultado foi positivo. Beleza, Léo, o resultado foi positivo, mas justifica uma alta de 34%? O lucro líquido da empresa cresceu 2,5%. Justifica o aumento de 35% da cotação? Justifica até agora o que a gente leu? Justifica ou não justifica? O que você acha? Aparentemente não, né? Toda essa alta aí, aparentemente esse resultado não justifica. Apesar do resultado ter sido bom, ainda não justifica. Então vamos tentar identificar alguns outros pontos que justificam a empresa ter dado essa estilingada pra cima. Olha só, se você dá uma olhada nos indicadores dessa empresa, você vê que tem alguns indicadores que realmente são absurdos. Por exemplo, margem líquida. A gente vê uma margem líquida de 38 e na média essa margem líquida de 56, né? Aqui, essa margem líquida tá um pouco menor porque tá considerando alguns outros tipos de dados. Mas a gente calculou ali na mão e
vimos qual que é a margem mais próxima de Taesa, que é 40, 45 de margem. Quando a gente olha o ROI, a gente também tem que calcular. Vamos calcular pra gente ver se é tudo isso aqui mesmo. Então, 22% de ROI, 23,92 na média é muito? É absurdo. Isso aqui é absurdo, realmente. Não tem como dizer que não é. Mas vamos calcular ali, e eu vou ensinar você a calcular o ROI aqui, só pra você entender como que funciona. Pro ROI, o que que a gente precisa? Lembra qual que é a fórmula do ROI? Se você não participou da imersão, você não vai lembrar, né? Mas eu vou te ensinar aqui, ó. ROI literalmente é lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Então a gente precisa do lucro líquido e o patrimônio líquido. Patrimônio líquido a gente vai achar onde? Vamos pegar aqui no balanço patrimonial, a gente acha o patrimônio líquido, ó. Patrimônio líquido tá aqui, tá vendo? E aí a gente vai pegar aqui, ó, total do patrimônio líquido, total do patrimônio líquido. Então aqui a gente achou o patrimônio líquido, bem facinho, ó, 7,6 bi, beleza? Então o que que a gente precisa agora? Lucro líquido. O lucro líquido a gente já viu, né? Olha só que bonito o lucro líquido ali, ó. Vamos pegar o lucro líquido regulatório aqui. E aí a gente pode calcular tanto o regulatório quanto o lucro líquido do IFRS para você ver a diferença, beleza? Neste caso, para calcular o ROI, a gente tem que usar o IFRS porque tem algumas coisas contábeis que ficam de fora do regulatório, apesar de ser mais parecido com o que a empresa gera mesmo. Então, eu vou calcular com os dois justamente para você saber como que você faz. Então, ó, o lucro líquido regulatório, a gente viu que nos 3 primeiros trimestres foi 811. Então, o que que a gente faz? Simples. Eu pego a média, 811 dividido por 3, dá 270 vezes 4 para virar o ano. Então, dá 1,81 bi. Então, qual que é a fórmula do ROI? Lembra lá? Ó, voltando aqui, ó. Fórmula do ROI. Lucro líquido, que agora eu já tenho aqui na calculadora, de 1,08 bi, dividido pelos 7,6 bi. Então, ó, dividido por 7, pronto. O ROI aqui, se a gente considera o lucro líquido regulatório, tá de 14%. E agora vamos fazer a mesma coisa, só que com lucro líquido IFRS, que é o correto de se fazer para calcular o ROI aqui no caso da Taesa. Ah, Léo, não entendi o porquê. Aí eu precisaria de mais ou menos uns 30, 40 minutos para te explicar. É o que eu faço dentro da mentoria. Você perdeu a chance de entrar, agora você vai entrar só na metade do ano que vem. Aí a gente faz, por exemplo, 2, 3 horas de live só para te explicar o modelo de negócio das transmissoras. A gente faz 2, 3 horas de live só para te explicar o modelo de negócio das geradoras. Então agora fica esperto para a próxima turma, beleza? Então o lucro líquido IFRS a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar esse 1,2 bi aqui, ó. Então 1,2 bi dividido por 3 pra gente ver a média trimestral 405 vezes 4 para transformar em ano. Então 1,6. 1,6 dividido pelo patrimônio líquido. Vamos lembrar lá quanto que é o patrimônio líquido? Olha lá, 7,6 bi, ó. Então dividido 7,645. Então olha lá, o ROI realmente muito próximo de 22 se a gente calcula o IFRS. Vamos pegar uma média aí. Na média vamos colocar 20% de ROI, tá? Então o que que a gente vai usar para calcular o valor intrínseco? Lembra que eu te ensinei lá através da fórmula do Warren Buffett? Valor intrínseco, como que a gente usa para calcular? A gente precisa do quanto em percentual o lucro líquido cresce e a gente precisa do ROI pra gente justamente poder calcular aqui o potencial de crescimento dessa empresa, tá? E o restante eu vou te mostrar ali depois. Uma informação muito importante, olha só, saiu essa notícia aqui, Taesa 2027 será a data-chave para as concessões, afirma o CEO da Taesa. E aí eu quero ler este parágrafo aqui com você, que aí vai parecer mais razoável essa alta, tá? Vai parecer mais razoável essa alta. Depois da gente entender o motivo da alta, a gente vai calcular o preço teto, vamos calcular o valuation ali através do que o Warren Buffett normalmente utiliza pra gente ver se faz sentido ou não, beleza? Olha lá, o que que o CEO falou? Acho que devemos ter definições nos próximos meses. 2027 é uma data-chave para declarar a nossa intenção, o interesse de manter a concessão. Em 2027, com certeza, isso tem que estar definido para a gente conseguir fazer a manifestação. Mas eu sou otimista, diz o CEO da Taesa. O que que ele quer dizer com isso? Lembra que eu mostrei para vocês aqui, ó? Lá nas concessões da Taesa, viu que aqui tem algumas concessões que vão vencer em 2030? Inclusive, só essas concessões que vão vencer aqui em 2030, daqui a 5 anos, representa aí basicamente 1,2 bi de RAP. 1,2 bi. Ela tem hoje 4,4 bi. 1,2 bi dividido por 4,4 bi seria 27% da receita da Taesa que ia parar de vir. Ou seja, ela tem que fazer investimento para contratar novas concessões, que é o que ela tá fazendo. Inclusive, te mostrei aqui, né, que ela tem várias aqui em construção. Isso aqui, inclusive, será 460 milhões adicionados de RAP, mas o pessoal estava extremamente preocupado porque 1,2 bi iria realmente sair da receita. Será que é assim mesmo? Bom, o que que a gente pode imaginar que vai acontecer? Chega 2030, a instituição regulamentadora fala assim, pô, Taesa, valeu o seu serviço aí, mas nós vamos fazer o leilão de novo. Se você quiser, você concorre. Inclusive, a Taesa pode concorrer e ver se vale a pena arrematar de novo o leilão para continuar cuidando da Nova Trans, da TSN, enfim. Ou o que pode acontecer, o que pode ser mais provável, não tô falando que é correto, mas o que pode ser provável, é a ANEEL, por exemplo, chegar e falar assim, pô, Taesa, realmente, seu índice de disponibilidade é absurdo, você entrega aí realmente muito boas linhas de transmissão, não tem um problema com você não quer renovar, não, isso aqui? Porque a ANEEL, antes dela quebrar o contrato e jogar de novo para leilão, ela tem a possibilidade de renegociação, que é o que acontece quase que 100% das vezes nas distribuidoras. Se a distribuidora oferece um bom trabalho, a ANEEL só vai lá e renova. Então a gente não fica com
medo de vencer concessão nas distribuidoras. Você nem sabia que tinha concessão nas distribuidoras, né? Nas transmissoras também é o mesmo negócio. A ANEEL provavelmente vai oferecer, a não ser que ela esteja insatisfeita com o serviço da Taesa, e como a gente bem sabe, a Taesa realmente está entregando um ótimo trabalho, então a ANEEL provavelmente vai oferecer uma renovação de contrato antes de jogar de volta para o leilão. Pior das hipóteses, não quero nem conversar com você, Taesa, vou jogar para leilão de volta. Hipótese intermediária / boa, que é inclusive o que o CEO está acreditando, né? Ó, o CEO falou, pô, eu tô otimista pra caramba, porque eu vou demonstrar o meu interesse de manter a concessão, ou seja, de renovar o contrato. E aí provavelmente a ANEEL vai falar assim, não, vamos renovar o contrato, só que agora você não precisa construir de novo, é só fazer reforço, melhoria, manutenção e tal, então vamos diminuir essa rápido. De 500 cai pra 300, 200, não sei. Mas realmente pode ser aí que todo aquele pessimismo que a galera tava tendo em Taesa sumiu com essa notícia. Sumiu, né? Simplesmente a galera esqueceu. E aí teve esse boom aí na cotação. Inclusive, se você não sabe, digita aí no Google, ó, tem um site chamado Short Watch. O que é esse negócio? Short é o quanto as pessoas estão operando vendido numa empresa. E o watch é de olhar, né? Então aqui a gente consegue ver quantas pessoas estão shorteadas, que a gente chama, em devidos papéis. Por exemplo, Banco do Brasil. Quantas pessoas acreditam que vai cair Banco do Brasil? Olha lá, 14% do free float está vendido. E isso que é no Banco do Brasil, hein? Que tava com resultados realmente duvidosos. Agora quando a gente olha a Taesa, olha que doideira, cara. 26% da posição de free float da Taesa está vendida. Ou seja, todo mundo tá pensando que vai cair. Todo mundo tá pensando que vai cair. Absurdo isso aqui. Configurou a Taesa como uma das empresas mais shorteadas da bolsa. Todo mundo acreditando que a Taesa vai cair, que tá descolado demais o preço. Que 45 não faz sentido. Inclusive já caiu para 42, né? Já caiu quase 5, 6%. E aí, para você que é um bom investidor de bom senso, o que resta para você é calcular preço teto e fazer valuation, né? Calcular o valor intrínseco da empresa. Então vamos calcular aqui o preço teto da empresa? A empresa vem pagando desde 2023 100% de payout do lucro líquido regulatório. Então a gente vai fazer essa simulação e depois a gente vai piorando essa simulação. Primeira coisa, a gente já calculou o lucro líquido regulatório, né? Lembra lá qual foi o cálculo do lucro líquido regulatório? Era 811 que ela alcançou até hoje, dividido por 3 para ver a média do trimestre, vezes 4, porque 4 trimestres é um ano. Então seria 1,81 bi. Então a gente vem cá, ó, coloca 1,81 bi. Pronto. Então a gente já tem um lucro projetivo. Agora, você vai colocar o yield mínimo que você quer receber, por exemplo, 6%, 8%, 7%. Em empresa de energia, normalmente você tem que ser um pouquinho mais exigente, porque elas são realmente grandes pagadoras. Então eu vou colocar ali, vou deixar 7%, depois a gente vai piorando ou melhorando esse projetivo. E o payout, lembra que isso aqui é lucro líquido regulatório, então o payout fica de 100% aqui. Se você colocar 100% de payout, o que na minha opinião é muito otimista, afinal a empresa está enfrentando agora, e aí a gente pode considerar que ela vai pagar, né? Mas a empresa está enfrentando agora um momento em que ela tem que fazer ainda muito capex e já está muito endividada. Então era racional, na parte da empresa, pagar menos dividendo. E se ela pagar menos dividendo, isso é totalmente aceitável, é inclusive desejável. Então, quando a gente coloca esse lucro projetivo com 7% de yield mínimo, 100% de payout, o preço teto da empresa fica 44,83. Dá uma margenzinha de 5%. Muito baixa a margem, né? Quando a gente diminui essa margem aqui para 90%, que é o mais razoável, a gente pode até colocar um 95% aqui, né? Mas o mais razoável seria 90%. Você consegue perceber que o preço teto, aqui eu tô falando da Taesa 11, tá? Daria R$40, ou seja, já sem margem de segurança para investir. Se você é mais exigente, por exemplo, quer exigir 8% de Taesa, porque o histórico de Taesa, se você olha aqui o histórico de pagamento de dividendo da Taesa, perceba, ela está agora num dos seus menores patamares de pagamento de dividend yield. Você consegue perceber que o dividend yield dela só foi tão baixo assim em 2019. Mas em geral, a média de Taesa é realmente os 2 dígitos de dividend yield, né? Então dá para você ser mais exigente um pouquinho com 8% e você chega aí num preço teto projetivo de 35%, sem mais segurança nenhuma. Inclusive, da última vez que eu calculei o meu preço teto da empresa, estava 36,39. Na época que ela estava lá, deixa eu até ver a data aqui, ó, 16/10. Na época que ela estava lá, a 33, R$34. Então, realmente agora, olhando pro projetivo, não é tão confortável assim você investir Taesa nesses preços, não. Vamos ver, então, o valor intrínseco e substituir aqui essa planilha. Ah, Léo, eu quero ter acesso a essa planilha. Essa planilha aqui, agora, é só dos alunos, tá? Mas você consegue construir uma planilha dessa aí, se você quiser, é só você olhar aí e construir a planilha. Vou pegar aqui Taesa 4 para simplificar a simulação. A gente consegue ver o preço da Taesa 4, que está de R$14,04. Então, vou digitar lá, ó, 14,04. E aqui o número total de ações. É bem fácil também pegar o número total de ações. Só clicar aqui em valores detalhados, copia aqui o número total de ações e pronto, só colar lá, ó. Taxa de desconto
é uma empresa previsível. Taxa de desconto, a gente vai usar os 15%. Você pode ser mais permissível usar a média histórica da Selic, que tá de 11,45, já deixei aqui calculado para você. Se você quiser tirar o IR dessa média, taxa Selic seria 8,87. 8,87 é muito otimista, tá? Coloquei 15% mesmo pra gente exigir muito da empresa. Agora a gente vai pegar os lucros líquidos da empresa. Isso aqui é só o histórico, só para ver o quanto que ela cresceu. Não necessariamente você precisa colocar. E aí a gente vai fazer as projeções e calcular o perpétuo aqui, tá? Como que a gente calcula essa parte aqui, que é o quanto teoricamente ela poderia crescer? A gente vê o payout da empresa, vou colocar aqui 90%. A gente vê o ROI da empresa. E aí a gente tem dois ROIs. Você pode fazer através do regulatório, o que não é tão prudente. E a gente pode fazer através do IFRS, que leva em consideração todas as normas contábeis. E aí sim faz mais sentido olhar para o ROI e IFRS, que a gente calculou deu 21%, se eu não me engano, né? Ou 20%, vou colocar aqui 20%. E aí só lembrando que aqui a gente vai ter que fazer um ajuste, afinal este ROI aqui é o ROI IFRS, então a gente teria que usar o payout IFRS também. E o payout IFRS, conforme a empresa está anunciando, seria 75%. A taxa de crescimento esperada da empresa é de 5% anual, tá? 5% anual. Se a gente pega o histórico desde 2007 até 2025 agora, crescimento do lucro IFRS foi de 9% na média. 9% na média. É só você pegar lá de 2010 até 2025, fazer a média e dar 9%. A gente nem vai usar 9% não. Vamos usar isso aqui que é os dados que a gente tem hoje. Então aqui a gente substitui, que é a expectativa que a gente tem de crescimento, para 5%, 5%, 5%. E aqui, como é uma empresa de transmissão e ajusta basicamente no IPCA, a gente pode colocar o perpétuo de 3%. Agora é só a gente substituir aqui os lucros líquidos e aí a gente vai ver o quanto teoricamente a gente pode esperar de valor intrínseco da empresa. Onde que eu consigo esses lucros líquidos? A Word vai passar por uma atualização absurda. E aí vocês vão ver a melhor página de análise avançada de ação, tá? Vocês vão ficar doidos aí com essa nova atualização, mas ainda vai demorar um pouquinho para sair. Então vamos usando aqui o Investidor 10 enquanto isso, e aqui você consegue clicar em empresa, descer ali embaixinho, ó, e aqui você consegue ver os lucros líquidos da empresa. Você seleciona aqui, ó, valores detalhados, e aqui tem lucro líquido, tá vendo? Então a gente vai pegar desde 2020, vamos colar lá, só copiar e colar. 2020 o lucro líquido foi muito alto, Léo, por quê? Porque ela tem ajuste de GPM. GPM nessa época aqui tava batendo os 32% anual, por isso que tava tão absurdo assim esse lucro, né? É uma coisa que não iria continuar. Você vê que depois que o IGPM caiu, ela voltou aos seus lucros normais, né? Então, tô só copiando e colando, ó. Pegando o lucro aqui de 2022, tô colocando lá. Agora o lucro de 2023, vou colocar lá. O lucro de 2024, vou colocar lá. E o lucro de 2025 aqui com a tendência IFRS, tá? Lembra que a gente, inclusive, calculou o lucro provável e ia dar mais ou menos aí 1,8 bi. Basicamente o que a gente conseguiu encontrar aqui, né? Quase a mesma coisa. Diferença de 30 milhões. E aí, eu colocando aqui o crescimento de 5%, a gente consegue chegar aqui no valor intrínseco da empresa. E aí, lembra o que Damodaran fala? Ele fala assim, ó, valuation é a arte exata com premissas subjetivas. É uma arte exata com premissas subjetivas. Por que é exato? Tudo matemática. Colocou os dados aqui, vai sair exato o resultado. O nosso preço por ação projetado seria em torno de R$15, por exemplo, nessa simulação aqui. Porém, por que as premissas são subjetivas? Porque você pode colocar a premissa que você quiser. Se eu quero mais taxa de juros, pô, eu quero 17%. Olha pra você ver o quanto muda. Aí o preço projetivo já vai para 12%. Vou colocar 15 aqui, que 15 é prudente, tá? Só que aqui eu quero, por exemplo, considerar o ROI histórico. Pô, o ROI histórico não foi 20%. O ROI histórico foi em torno de 16 a 18. Considerar 18. Pô, aí já muda aqui para 4,5. Se a gente muda aqui para 4,5, já vai descer aqui um pouquinho o projetivo. Pô, eu quero usar o regulatório. Quero usar lá os 90% de payout e quero usar aqui os 15% de ROI. Pô, dá 1,5. Olha lá, 1,5, 1,5, 1,5. Pô, aí o projetivo fica 13, né? Então, você pode usar isso aqui do jeito que você quiser, tá? Use isso aqui do jeito que você quiser. Só tô te mostrando aqui algumas simulações que nos mostram que realmente o preço está meio esticado e que para mim não faz sentido aumentar minha exposição em Taesa agora. Inclusive, seria inteligente quando bater o pico lá 45, desfazer de um pedacinho da posição. Agora é óbvio que é mais fácil falar agora, né? Já aconteceu o pico, já recuou um pouco, é mais fácil falar agora. Mas imagina que você tem ferramentas e que você tem conhecimento para calcular o valor intrínseco das empresas, o valor justo. Será que isso transforma as suas decisões que antes eram totalmente emocionais, psicológicas em um pouco mais racional? É isso que eu vou te ensinar aqui no canal. Se quiser aprender de uma vez por todas, de verdade, né? Clica no botão do like, se inscreve no canal, te prometo te entregar um monte de conteúdo gratuito aqui, meu amigo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, amanhã vai sair um outro melhor. Falou, fica com Deus!